Oi, amigo. Oi, amiga da URCA, Universidade Regional do Cariri, nossa querida URCA. Conforme muito provavelmente você já sabe, eu sou Jorge Mikles e estamos trabalhando juntos, de maneira assíncrona, mas ainda assim virtualmente juntos, a disciplina, no momento aqui, de Direito Administrativo 2. Nós já tivemos dois vídeos apresentados anteriormente, onde primeiro nós demos orientações gerais a respeito de como seria as nossas atividades. No segundo vídeo, onde nós expusemos o conteúdo programático da disciplina, e ali nós aproveitamos para fazer uma mescla, uma junção entre os conteúdos do Direito Administrativo 1 e do Direito Administrativo 2, especialmente tendo em vista, você que está matriculado na disciplina de Direito Administrativo 2. Por quê? Porque nós compreendemos perfeitamente as grandes dificuldades que o semestre anterior, o semestre que durou um ano, isso já é um acontecimento atípico, isso já é motivo de grande prejuízo para todos vocês, e de maneira absolutamente fragmentada. Nós compreendemos que nem todos os conteúdos programados para o Direito Administrativo 1, de fato, foram vistos, como, afinal de contas, há de ter acontecido na grande maioria das disciplinas. A URCA realmente, muito especialmente, vive uma situação muito limitada, muito delicada, inclusive, em face dos acontecimentos da pandemia. Entanto, por falta de pulso da própria administração da universidade. Nós lamentamos profundamente isso, mas, ao final de contas, todos somos vítimas, contudo, você, estudante, acaba tendo maior prejuízo em tudo isso. Bom, para esse semestre, nós estamos tentando resgatar aquelas perdas didáticas que foram verificadas no semestre anterior. E exatamente por isso que todos estão convidados, todos matriculados na disciplina de Direito Administrativo 2, estão convidados a também acessarem as salas do Direito Administrativo 1, acompanharem as aulas, já estão aprovados, obviamente, porque a matrícula no Direito Administrativo 2 tem pré-requisito, um dos pré-requisitos a aprovação no Direito Administrativo 1, mas independente das notas, estão convidados a participarem das atividades, assistirem às aulas, apresentarem atividades quando quiserem, acharem convenientes, tirarem dúvidas com o professor, enfim, tudo o que necessário for para o bom andamento, uma boa solução, a melhor solução possível para essa perda didática, pedagógica que todos tivemos por conta da pandemia e de outras razões mais, sem a menor sombra de dúvidas. Pois, ditas essas rápidas palavras de introdução, já quero passar direto para o assunto. No temário que foi apresentado relativamente à disciplina de Direito Administrativo 1, o primeiro desses temas diz respeito exatamente aos agentes públicos. Logo, obviamente, é por aí que nós devemos começar a nossa caminhada. Quem está se recordando das aulas, e aí foram aulas presenciais ainda, que nós tivemos no Direito Administrativo 1, ficou bem claro que o direito administrativo significa um sistema que tem um objeto que é o disciplinamento do que nós chamamos por função administrativa. Todas as atividades estatais exercidas diretamente pelo Estado, pelos entes da administração pública direta, pelo Estado, pelos entes da administração pública indireta, pelos demais poderes do Estado, que não o poder executivo, assim como por particulares a quem
mediante lei, se outorga a competência, a possibilidade de praticar algum daqueles poderes administrativos, todas essas atividades são inerentes ao objeto de estudo do direito administrativo. Por isso que dissemos, desde aquele momento, que o direito administrativo essencialmente vai buscar investigar a função administrativa. É esta a sua missão. É para isso que existe o direito administrativo, enquanto ramo autônomo do conhecimento jurídico. E, de fato, todas as unidades de estudo que são apresentadas, tanto no direito administrativo 1 quanto no direito administrativo 2, são desdobramentos dessa função administrativa. Lá nós estudamos quem é que exerce concretamente a função administrativa, no caso concreto. Então nós investigamos uma série de entes, administração pública direta e indireta, uma série de pessoas jurídicas a quem o sistema jurídico incumbe da efetivação, da realização da função administrativa. Depois nós perguntamos o que é que se faz, que tipo de atividades o Estado ou a quem ele delega essas atribuições realiza em nome da função administrativa. E aí nós vimos uma série de outras atribuições do Estado. Começamos vendo os poderes da administração, mas especificamente nós nos aprofundamos nos desdobramentos desses poderes, e aí vimos uma série de atividades típicas da função administrativa. Serviço público, a maior delas, fomento, poder de polícia, a polícia administrativa, intervenção. São essencialmente essas as atividades que o Estado desenvolve por intermédio daquelas pessoas ou por terceiros para se desincumbir da função administrativa. Agora, chegou o momento de nós observarmos, estudarmos quem é a pessoa natural a quem o sistema de direito administrativo incumbe na tarefa de realizar essa função administrativa. Nós já vimos algumas pessoas jurídicas, administração pública direta e indireta. Sim, essas pessoas jurídicas que compõem a administração direta e indireta é a quem se incumbe da realização da função administrativa. Quem exercita as atividades de fomento, de serviço público, de intervenção, de polícia, etc. Essas pessoas jurídicas. Ou outras pessoas a quem, por lei, na forma da lei, tem sido delegada essas atribuições. Mas também nesse estudo nós compreendemos, isso é uma compreensão basilar, eminente no estudo do direito civil, por exemplo, que uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa ficcional, ela só existe enquanto uma ficção jurídica, porque quem concretamente no mundo da realidade pratica aquelas atividades são pessoas físicas. Nós estudamos parte dessa questão quando, lá atrás, nós nos debruçamos sobre a chamada teoria dos órgãos. Como é que as pessoas jurídicas realizam os atos de sua competência? Através de seus órgãos. São partes dessa estrutura maior. Mas, por detrás desses órgãos, necessariamente, é preciso que existam pessoas naturais, a quem o sistema de direito administrativo incumbe de poder, empodera, portanto, para a realização destas respectivas atividades. Quem são estas pessoas naturais? São os agentes públicos. Perceba que aqui nós não estamos falando de capacidade no sentido que é atribuído no regime do direito civil. Capacidade é quem possui capacidade no direito civil, aquele que está na ampla potestade de praticar negócios jurídicos em geral.
No âmbito do direito administrativo, só pode praticar aquilo que se chama de negócio jurídico administrativo, atos administrativos e mesmo atos da administração, aqueles sujeitos a quem a lei atribui o respectivo poder, aquela noção dos poderes da administração. Quem pode exercer os poderes da administração? Essas pessoas naturais que, por uma determinação legal, a lei investe do respectivo poder. Tanto que, quando fomos estudar os atos administrativos, um dos elementos mais importantes que perfaz o ato administrativo, que diz respeito ao ato administrativo, é a competência. A competência diz respeito ao sujeito. Quem é o sujeito competente para praticar os atos administrativos? É o sujeito a quem a lei atribua essa potesta, esta possibilidade. Dizendo a mesma coisa em outras palavras, estamos diante do agente público. Portanto, é o agente público, a pessoa natural, a quem a lei invista de poderes, de potestas, na nossa linguagem, de competência para a prática de atos estabelecidos. Em geral, atos administrativos, mas não exclusivamente. Existem os atos da administração, noção mais ampla, existem os atos meramente materiais, todas aquelas atribuições inerentes à atividade que aquele agente público está exercitando. Então, a primeira noção que nos incumbe trazer aqui para a nossa observação, para a nossa análise, para a nossa ponderação, é exatamente essa noção dos agentes públicos. Percebam como os agentes públicos, esse sujeito, é importante para o desenvolvimento de todas as atividades administrativas. São eles que vão compor os órgãos que fazem parte da administração pública, direta ou indireta, dos entes da administração pública, direta ou indireta. São eles que irão praticar, na realidade, todos os poderes da administração pública e, assim, exercitar todas as atividades nas quais se desdobra a noção de administração pública. Então, por trás de tudo aquilo que nós estudamos está um agente público. Quem pratica os poderes da administração, nós estudamos os poderes da administração. Quem pratica atos administrativos, nós estudamos atos administrativos. Quem firma, em nome da administração, contratos administrativos. Quem põe em marcha os processos administrativos. Quem exercita, pratica, presta os serviços públicos. Todos eles são agentes públicos. Se nós pudermos colocar numa escala em que todos aqueles que, por qualquer meio, prestem alguma faceta, alguma perspectiva relacionada à função administrativa, exerça, dizendo a mesma coisa em outras palavras, as competências, os poderes da administração, esta pessoa física será um agente público. É uma noção importante, é uma noção que é definida em diversas normas, regramentos. Por exemplo, eu tenho definição de agente público na Lei de Improbidade Administrativa, 8.429. Eu tenho definição de agente público na nova lei recente de abuso do poder. Só pode ser sujeito ativo de abuso de poder um agente público. Eu tenho uma noção de agente público no próprio Código Penal. Quando o Código Penal, lá no artigo 327, define quem é o funcionário público, na verdade, com outra nomenclatura, ele também está fazendo referência ao agente público. Só o agente público, na linguagem do Código Penal, só o funcionário público pode cometer crimes, ser sujeito ativo dos crimes próprios contra a administração pública.
certo? Então é uma noção de extrema importância. Só que esse agente público, por ter uma dimensão bem ampla, abarcar todos os tipos, vários tipos de relações jurídicas com a administração, ele ao mesmo tempo ele vai abarcar um grande número de regimes jurídicos. Então, são agentes públicos, pessoas naturais que se submetem a diferentes regimes jurídicos. O regime jurídico, por estatuto, eu posso compreender o conjunto de regras que estabelece os direitos e deveres da relação entre aquele sujeito e o Estado, a administração. Então, antes de me aprofundar um pouco nessa noção desses diferentes regimes jurídicos, trazer uma noção prévia. Quem é o agente público? Não vou trazer aqui uma definição, mas vou dar uma noção elementar. Quem é o agente público? Para ser agente público, é preciso que eu constate dois elementos essenciais. Todas as definições de agente público, para serem corretas, minimamente corretas, elas têm que abraçar, elas têm que contemplar esses dois elementos. Só é agente público a pessoa natural. Pessoas jurídicas não podem ser agente público. E para ser agente público, nós não vamos verificar a capacidade civil para ser sujeito de negócios jurídicos. Esse é um pressuposto necessário para ser agente público, mas não basta. Nós vamos verificar, sim, a atribuição. Aquela pessoa física está exercendo alguma função inerente alguma atribuição inerente à função administrativa? Se sim, ele será um agente público. Se não, ele não será agente público. Então, isso nos coloca diante de uma situação, completar aquela noção que eu tinha introduzido agora há pouco, isso nos coloca diante de uma situação onde serão agentes públicos pessoas submetidas a muitos e diferentes regimes jurídicos. Um exemplo, na estrutura da administração pública federal, eu tenho no topo da hierarquia o presidente da República. O presidente da República é agente público na medida em que ele cumpre esses dois requisitos, dois elementos que eu estou colocando. Ele é uma pessoa natural e ele pratica atos inerentes à função administrativa. Então, isso torna um agente público. Mas também aquela pessoa que foi aprovada num concurso público de provas e títulos, né, e em razão disso foi provido em um cargo público efetivo, igualmente será um agente público, porque novamente ele cumpre desses dois elementos. Mas o regime jurídico do presidente da República, o conjunto de direitos e deveres inerentes dessa relação e a própria qualidade, fonte dos poderes que ele exerce, é necessário, intuitivamente nós percebemos isso, é necessariamente diferente do regime jurídico ao qual está submetido o ocupante do cargo efetivo, que também será diferente do regime jurídico imposto, delegado ou otorgado àquele outro que exerce um serviço terceirizado, que é contratado por uma empresa terceirizada, mas que está prestando serviço público, algum tipo de atividade meio ou fim dentro da estrutura da administração pública. E será diferente daquele outro contratado nas empresas estatais, gênero, que são submetidos a um contrato, um regime de trabalho de CLT, são os empregados públicos. Portanto, embora importante a noção de agente público, a verdade é que é necessário nós destrincharmos essa ideia, decompormos essa ideia, apresentando uma classificação dos agentes públicos, uma classificação fundamentada na ideia dos diferentes regimes jurídicos aos quais os agentes públicos são submetidos. Todos são agentes públicos,
mas cada espécie desse gênero estará submetida a um regime jurídico distinto, a um regime jurídico, portanto, diferente. Na tela que nós estamos apresentando aqui para todos, está uma classificação dos agentes públicos. Não é necessariamente a melhor classificação, longe de ser a única classificação, mas é uma classificação que me parece didática. Se deve escolher uma classificação, quando se estuda os diferentes institutos, de acordo com a facilidade com que esse estudo essa classificação possa trazer para quem vai estudar aquele respectivo instituto. Este é o sentido. Aqui, basicamente, nós estamos colocando as diferentes categorias de regime jurídico aos quais os distintos agentes públicos são submetidos. A começar pelos agentes políticos. Há um conjunto de atribuições, em regra outorgadas pela Constituição Federal, que estabelecem a noção poderes de natureza eminentemente políticos a determinados agentes públicos. São eles os responsáveis pela instituição das políticas públicas e, por regra, estão colocados no topo da estrutura da administração pública. São chefes dessa primeira administração, dessa administração pública. Em geral, são aqueles que compõem o topo dessa cadeia hierárquica, o princípio da hierarquia, o poder hierárquico que nós estudamos no semestre passado, compõe o topo dessa estrutura hierárquica e os primeiros escalões. Partindo do paradigma da União, são agentes políticos, o presidente da República ou os ministros de Estado, o primeiro escalão de poder. Em seguida, nós vamos ter um conjunto de agentes que vão estar a quem vai se outorgar poderes inerentes à chefia, assessoramento e direção. São os assessores diretos dos agentes políticos dentro da estrutura da administração pública. Estes são os ocupantes de cargo em comissão e também de funções comissionadas. Mais adiante, nos vídeos seguintes, nós vamos verificar qual é a diferença entre cargo em comissão e função comissionada. Há também um conjunto de agentes públicos a quem se outorga a possibilidade de galgar o direito à estabilidade. São os ocupantes dos cargos efetivos. Hoje são conhecidos como os estatutários. Certo? São conhecidos como estatutários. Estes aqui são os estatutários. Também há um conjunto de agentes públicos a quem se compete uma série de atribuições de ordem constitucional. E por força da natureza dessas respectivas atribuições, é necessário que a ele se lhe outorgue uma série de garantias, dentre as quais a vitaliciedade. No caso dos juízes, dos membros do Ministério Público, magistrados e juízes, essencialmente ocupam os cargos vitalícios. Há um conjunto de agentes públicos que são chamados a colaborar com a administração para atender a demandas pontuais e emergenciais da administração pública, que por isso vão ter um vínculo limitado no tempo, condicionado a um termo temporal ou um fato específico. Estes são os temporários. Há um conjunto de outros agentes públicos
a quem se outorga, a quem se delega um contrato de trabalho regido, basicamente, não exclusivamente, mas basicamente pela consolidação das leis do trabalho. Estes são os empregados públicos. Eles são diferentes do estatutário. Por quê? Porque eles não têm direito à estabilidade e porque eles não se submetem a um regime jurídico especial, sui generis, que é o regime do estatuto, para alguns chamados de regime jurídico único. O regime jurídico do estatutário é diferente do regime jurídico dos empregados públicos. Também existe um conjunto de agentes públicos que são, na verdade, terceiros em colaboração. Um grande gênero aqui, estou fazendo uso da nomenclatura da Maria Silvia Zanella de Pietro. Por exemplo, o Lopes Meirelles, ele vai decompor ainda esses terceiros em colaboração. São os terceirizados, aqueles que vão exercer serviço meio, mas às vezes também serviços fins. Há uma discussão no âmbito do direito administrativo se os terceirizados podem ou não podem exercer serviço fim. No âmbito da CLT já foi resolvido. Do direito administrativo ainda persiste um debate nesse sentido. Então aqui estão as diversas espécies de agentes públicos. Vamos voltando aqui para decompor, para trazer aqui ainda algumas observações pertinentes a esta classificação dos agentes públicos. Agentes políticos, eles têm um vínculo de natureza política. Em geral, a ascensão deles ao poder, a nomeação e posse se dá por processo eletivo. Então, como se escolhe os agentes políticos? Em regra, através do processo eletivo. O presidente da República. Os parlamentares, em geral, são exemplos de agentes políticos. Mas não necessariamente. Às vezes o provimento é em comissão, ad nutum. Às vezes são agentes da absoluta, estrita confiança do agente político eletivo. Por exemplo, os ministros de Estado. Eles não participam de uma eleição, ainda assim são agentes políticos, porque são assessores diretos do chefe do respectivo poder executivo. Por isso, a natureza de sua atribuição ser política. Eles também são responsáveis pela confecção, elaboração e execução das políticas públicas. Eles também compõem o topo da hierarquia. Aos agentes políticos, em geral, se outorga um regime jurídico especial, cujas principais regras nós vamos encontrar na própria Constituição Federal. Chama a atenção para uma delas. A remuneração dos agentes políticos se dá por subsídio, e na dicção do artigo 39 da Constituição Federal, significa o pagamento por parcela única. Os agentes políticos não têm direito a 13º, não têm direito a férias, etc. Embora, algumas leis estranhamente defiram alguns direitos, no mínimo imorais, a esses agentes políticos. Mas desde o conceito que nós podemos extrair da interpretação sistemática da Constituição Federal, parcela única não admite nenhum acréscimo, salvo aqueles de caráter indenizatório. Certo? O que nós nessa classificação estamos chamando de servidores públicos, nós estamos dividindo em 3 subgrupos. Servidores estatutários são aqueles em que a Constituição determina condição sine qua insuperável a acessão deles, a investidura deles no respectivo cargo, que eles sejam previamente aprovados em concurso de provas ou de provas de títulos. A eles se outorga um regime jurídico especial, sui generis, uma lei
especial, específica, que vai dizer quais são seus direitos e deveres. Essa lei não é a CLT dos empregados públicos, é outra lei. Em geral se chama de estatuto, por isso são estatutários. Mas também, antes da emenda 19, chamava-se muito comumente de regime jurídico único, a mesma noção. Estes, os estatutários, podem ter direito, se eles cumprirem específicos requisitos previamente estabelecidos pela Constituição, eles podem galgar a estabilidade, que é o direito de permanecer no serviço público, salvo a ocorrência de alguns fatos também previstos no ordenamento constitucional. Mais adiante nós vamos nos aprofundar no estudo desse regime jurídico dos estatutários. Os comissionados são os assessores diretos dos agentes políticos e são nomeados de acordo com a confiança do respectivo agente político. São cargos, portanto, de admissão e demissão ad nutum, de vontade, de confiança. Não confundamos esses cargos comissionados com os agentes políticos também nomeados ad nutum pelo presidente da República. Porque os cargos comissionados, segundo dispõe o artigo 37, inciso 5 da nossa Constituição, obrigatoriamente tem que ter uma natureza de chefia, de assessoramento ou de direção. Qualquer cargo comissionado que não tenha uma dessas naturezas, consequentemente, será um cargo que fere a Constituição. Ele é criado por lei, logo a lei que o cria é uma lei inconstitucional. Os vitalícios, muito menos, não se confundem com os estatutários. A vitaliciedade é um direito inerente próprio dos ocupantes do cargo de magistrado e de Ministério Público. Não há outros exemplos de vitalícios dentro da estrutura do Estado. São prerrogativas exclusivas e o estatuto deles, a lei que rege os seus direitos e deveres, não é a mesma lei que rege o estatutário. Existe um estatuto da magistratura. Existe um estatuto do Ministério Público. Sim, mas esses estatutos respectivos não são as mesmas leis ou o mesmo estatuto dos ocupantes do cargo efetivo. Então é um outro estatuto, são outros direitos, outras prerrogativas. Aos vitalícios se garante o direito de somente ser demitido, poder vir a ser demitido, claro, se cometerem faltas graves, na hipótese de existir uma decisão judicial. Só a decisão judicial pode demitir o vitalício. Os estatutários não. Eles podem ser demitidos por intermédio de uma decisão administrativa. Os temporários só podem ser contratados em caráter excepcional para atender a necessidades específicas da administração pública, emergenciais. Portanto, eles são contratados por termo, por fato ou por tempo, em geral por tempo. Não pode se perpetuar, embora tantas vezes se perpetuem dentro da estrutura das respectivas administrações públicas. E eles são submetidos também a um outro regime jurídico, que não é o do estatutário. É possível que o ente público até crie um terceiro regime jurídico para os temporários. Embora na maioria dos casos, esta lei seja a própria CLT, se outorga ao temporário o mesmo regime jurídico da CLT. Os empregados públicos, por excelência, são contratados pela CLT, portanto, eles não têm estabilidade, mas também não são contratados por tempo certo. O contrato deles é por tempo indeterminado. Se permite, sim, a demissão dos empregados públicos, mas mediante ato justificado da administração pública. Em geral, por regra, isso há algumas polêmicas a respeito, por isso que eu coloco essa expressão, por regra, os empregados públicos eles são admitidos somente com relação à administração pública indireta. Naquelas pessoas da administração pública indireta que são vinculadas ao regime que tem natureza, melhor dizendo, aquelas pessoas de direito público da administração indireta que tem natureza de pessoas de direito privado.
as empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, né? As chamadas paraestatais, que é o exemplo do Sistema S. Algumas classificações falam, né, das paraestatais, há polêmica sobre isso, mas grosso modo é isso, né? Então, estes são empregados públicos. Terceiros em colaboração, eles têm contratos com terceiras pessoas ou são remunerados não diretamente pelos cofres públicos. Quem exerce serviço público delegado, serviços de cartório, mas também aquelas empresas, aqueles empregados das empresas que prestam serviços públicos terceirizados, serviço de vigilância. Ao invés da administração pública fazer um concurso para contratar vigilante, ela faz uma licitação e firma um contrato administrativo, cujo objeto é o serviço de vigilância. Aquele vigilante é contratado, aquele vigilante é contratado por uma empresa. Tem um contrato de direito privado, puramente de direito privado, mas ainda assim está exercendo uma função administrativa, função pública. Por isso é agente público. Por isso é terceiro em colaboração. Há o caso especial, alguns doutrinadores colocam ele num ponto específico da classificação dos militares. Mas essencialmente os militares ocupam cargos e cargos efetivos dentro da estrutura da administração. Agora, o regime jurídico ao qual eles estão submetidos é um regime especial, não é o mesmo estatuto do servidor civil. Tanto que alguns vão chamar esse estatuto aqui de regime jurídico do servidor civil. Portanto, há um militar, há um outro regime jurídico, mas igualmente ele é agente público, igualmente ele é ocupante de cargo. E a natureza desse cargo é sim de cargo efetivo. Às vezes temporário, algumas peculiaridades específicas, com relação às quais nós não vamos entrar nesse mérito agora. Então, um segundo quadro, nós sabemos que está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta de emenda à Constituição tem por objeto a chamada reforma administrativa, uma mudança radical na estrutura da administração pública. E é bem extensa essa reforma administrativa, mas sem a menor sombra de dúvidas, onde ela mexe com mais ênfase é nessa classificação que eu trouxe de vocês de agente público. Se passar a reforma administrativa, esta classificação aqui será letra morta. Acabará, não existirá mais isso, porque ela vai propor, né, novos tipos de vínculos, novos regimes jurídicos. Por exemplo, acaba os estatutários, não existe mais estatutários. Vai existir contratos com vínculo por prazo determinado. Prazo indeterminado, melhor dizendo. Haverá cargos com vínculo por prazo indeterminado. Não existe mais estabilidade. Haverá um contrato, não há mais estágio probatório, como é hoje. Haverá um vínculo de experiência. Não há mais cargos em comissão. Haverá, se passar a reforma, cargos de liderança e assessoramento. Não haverá mais contratos ou agentes temporários. Haverá vínculo por prazo determinado. Segue a noção dos empregados públicos e dos terceiros em colaboração. E alguns cargos que a reforma não define bem quais sejam, mas alguns cargos estratégicos, estes sim terão alguma garantia, como os cargos típicos do Estado. Sim, intuitivamente nós podemos falar cargos de magistrados, do Ministério Público, cargos vitalícios, mas outros mais, que vão exercer atividades típicas, exclusivas do Estado, que não podem ser exercidas pelos particulares. Não há uma definição no projeto de emenda. Nós podemos intuir, por exemplo, delegado de polícia, procuradores,
dos entes públicos, aqueles cargos que exercem a função da advocacia pública estatal, a Advocacia Geral da União, etc. Alguns cargos dessa natureza, mas poucos cargos. Estes sim que vão ganhar uma tutela mais efetiva do direito constitucional. Todos os outros passam a perder, por perder na estabilidade, passam a ter problemas, a possíveis problemas de não continuação no serviço público. Então, é criticável essa reforma administrativa, notadamente porque ela vai tirar dos servidores públicos um direito histórico à estabilidade. A estabilidade não é uma coisa boa, a estabilidade é um direito exclusivo que beneficia os servidores públicos. Não é só isso, há sem dúvida essa dimensão. Mas também a estabilidade ela é criada, aí precisa se compreender o processo histórico da criação desse instituto. Ela é criada também para garantir a continuidade do serviço público, para garantir que haja um conjunto de agentes públicos que vão sobreviver aos governos, sendo assim uma memória da própria administração, sendo assim os agentes públicos a quem se incumbe, principalmente em momentos de crise, a continuação dos respectivos serviços públicos. Então, estávamos planejando para hoje são essas informações, né? Quem tiver necessidade pode colocar, o vídeo vai estar postado na plataforma do Google Classroom, né? Conforme vocês bem sabem, e quem tiver necessidade pode tanto contatar o monitor. Quem tiver dúvidas específicas, e até bom que faça isso, pode anotar na própria observações do Google Classroom. Há um espaço para isso. E nas aulas seguintes, quando for gravando os próximos vídeos, eu vou olhando as dúvidas que tiverem e, na medida da demanda de vocês, vamos voltando a alguns temas pontuais a respeito dos quais vocês tenham essa dúvida específica. Também me coloco à inteira disposição de vocês para atendê-los em demandas que vocês possam vir a ter, certo? Então fiquem à vontade, existem os monitores, mas isso não impede vocês pessoalmente de buscarem algum auxílio específico com o professor aqui. Apesar do distanciamento social, eu quero seguir firme, um compromisso de atender a todos vocês da Universidade Regional do Cariri, todos vocês que são heróis, de resistir, apesar de tudo, a URCA segue tendo ótimos índices de aprovação na OAB, ótimos índices de aprovação dos concursos em geral. Isso é devido, é preciso fazer homenagem à verdade, isso é devido ao empenho pessoal de vocês. Então, estou à inteira disposição de todos que necessitarem de algum tipo de auxílio. Contem comigo no que me for possível. Então, estou aberto também para receber contatos pessoais. Por enquanto é isso, e vamos aguardar até o próximo vídeo e as respostas, os retornos de vocês. Espero estarem sendo proveitosos esses vídeos que estamos apresentando. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.